Ah, meus amigos, o seguinte, o tema dessa aula, na verdade, é a sociedade brasileira, né? A origem, a formação social da sociedade brasileira. E às vezes, nós temos uma grande dificuldade de entender essa formação pela questão cultural, né? A questão também das raças, das formações. Então, assim, os elementos da Constituição Social Brasileira, por exemplo, desterrados em suas próprias terras, no caso aí que vai buscar o Sérgio Buarque de Holanda, né? A questão da realidade americana e a vontade, muitas vezes, os brasileiros de se fazer europeus. Então, o Brasil ele foi colonizado pelos europeus, então a vontade de se fazer europeu, né? E, e se vê esses dois Brasis, né? Não só um Brasil, mas dois Brasil. O Brasil moderno e o Brasil atrasado, né? O período. Aí o colonizador, na questão, você pega a questão da Península Ibérica, a localização de Portugal, a geográfica de Portugal na Península Ibérica, tornou-se uma nação plástica, né, na questão, pois estava entre a Europa e a África. Né? E Portugal apresentou-se como um local com grande capacidade de adaptação, por se tornar aí, entre esses dois continentes, né? A Europa e a África, se for, mas mesmo dentro, no meio, se você observar o mapa, você vai ver que Portugal fica entre esses dois continentes, né? Apesar de que ele faz parte do continente europeu. Se formou, aí a questão se formou como a questão do indivíduo menos preconceituoso em relação aos povos e culturas, né? Detinha a cultura da personalidade, do espírito aventureiro, que foi uma das grandes, né? A questão das navegações, por exemplo. A ideia de organização, de sociedade, de comunidade, instituições não era uma marca de pensamento ibérico, na verdade, né? Não era da Península Ibérica. Foi vindo de outros locais e Portugal foi absorvendo isso na questão da estrutura social. A falta de coesão, né? A fluidez e displicência também. Prevalecia a questão da ética do método pessoal, baseado no carisma, por exemplo, né? O Estado se formou baseado em pessoas, não em regras ou instituições impessoais. Lá no Sérgio Buarque de Holanda, analisa a questão dos pares psicológicos sobre caráter dos colonizadores, sim, tais como, por exemplo, a questão aventureira, né? Se aventurar, pô. Navegar é preciso, por exemplo, né? Então esse era o ideal. A questão semeadora, o semeador, né? Ideal de aventura e conquistas fáceis, né? Então, olha só, a visão do Sérgio Buarque de Holanda vai buscar aí esses dois itens, né? Que é a questão aventureira e a questão do semeador, né? E também, passa um item aí, do trabalhador, né? A questão do trabalhador, do ladrilhador, trabalha sistematicamente para construir algo. Portugal queria construir algo, na verdade. Ele construiu o quê? Precisava navegar as questões, né? A colonização portuguesa na América se processou a partir dos valores de aventura. Desleixo também, né? A questão do abandono, até porque se observar quando os portugueses chegaram aqui, houve um certo abandono, um certo desleixo por conta dos portugueses, né? Mas havia o espírito aventureiro. Né? Não houve a questão, assim, por exemplo, conforme o crítico, um planejamento, não houve a questão metódico global, né? Não houve isso. Né? Foi uma questão, uma aventura. Então a sociedade brasileira ela nasce aí nesses pilares, nessa atenção. A gente precisa ter bastante atenção. Não houve planejamento para o Brasil. Né? O que houve, na verdade, foi um espírito aventureiro.
E aí a questão do semeador, né? Não, vamos semear, vamos procurar novas terras e tal. Mas não havia um planejamento sistemático para que isso acontecesse, de certa forma, né? E aí dá-se período de tempo e aí vem os bandeirantes, né? Também aventureiros, né? A questão de representar a mentalidade lusitana a respeito do Brasil, né? Os chamados soldados da fortuna, né? Que, na verdade, em busca de ouro, né? E de riquezas, é muito a questão ou seja, a busca pela riqueza era muito mais bem-vinda ao colono do que o trabalho rotineiro e organizado. O que eu falei, né? Não existia a sistematização. O bandeirantismo era uma resposta do colono às dificuldades naturais da colonização, né? Claro. O Brasil sendo tão extenso e não se sabia tanto que havia-se essa necessidade natural de buscar-se o desconhecido, né? Se aventurasse pelas matas, né? Em busca de eventuais riquezas ou outras coisas mais, assim, que aí estava bem no espírito mesmo dos bandeirantes, né? Aqueles caras que eram chamados soldados da fortuna, né? A própria, analisando desse ponto, a própria agricultura colonial era um exemplo disso, né? Pois não houve tentativa sistemática de dominar a terra, não houve aquela questão de ver nossa terra é uma terra boa, de massapê. Depois de alguns anos que vieram a questão da cana-de-açúcar. O colonizador se apoiou em trabalho escravo, conhecimento indígena, né? A questão das terras à vista, ou seja, eles não sistematizaram. Se fosse buscar o quê? Os conhecimentos que já tinham na terra, na verdade, né? A questão do índio, por exemplo, né? A cultura, né? O português, né? Ele vinha buscar riquezas que custa a questão da ousadia e não riquezas que custa trabalho. Não venho buscar trabalho, eu venho buscar ousadia, né? Essa questão é muito importante para a gente analisar a questão da formação da nossa sociedade, como é que ela se formou, né? Foi desse jeito. Então não foi uma coisa organizada, sistematizada, mas sim uma coisa ou uma ousadia dos portugueses depois, né? A questão de não riquezas, não a questão do trabalho não era tão sistemática, mas era algo mais solto. Então eu vinha o Brasil, mas não vinha sistemático, eu não vinha planejado, não, eu vinha pela ousadia de estar aqui no Brasil, né? E a questão de retirar o que fosse lucrativo, né? Isso que assim, nos deixa. Nós começamos lá e os portugueses já vinham o quê? Buscar o que era interessante, né? Que tinha de riqueza, né? E que era lucrativo. No início foi o pau-brasil, né? Isso aí. A, a ânsia de propriedade sem custo, né? De título honoríficos, por exemplo, uma coisa de posições de riquezas fáceis, não é bem mais uma das manifestações mais cruas do espírito da aventura. A questão da aventura realmente. Bem, tem um livro que ele vai retratar isso aí, que é Raízes do Brasil. Algumas consequências da colonização do tipo social português, né? Essas questões, como foi colonizado o Brasil. As cidades espanholas, por exemplo, apresentaram um metódico empreendimento de dominação do espaço, a arquitetura, a questão racional, com praças, ruas bem dispostas, né? As cidades portuguesas revelam o contrário, né? Já é diferente. Se observar esses dois prismas aí, a Espanha ela já estrutura a coisa, ela mostra uma certa estrutura na formação da colonização espanhola. Já o Brasil e Portugal não fez isso, né? Na verdade, as cidades portuguesas revelam esse contrário aí, nesse oposto. E outra, né? Um ponto interessante que eles permaneceram no litoral. Eles não foram, né? Depois os bandeirantes, né? Pessoal,
queria destacar aqui nessa videoaula uma coisa bem interessante, que é a família patriarcal, né? Os traços marcantes da formação social brasileira tem aquela questão do seu traço por meio da família patriarcal, né? Do pai, né? E essa estrutura assim, que mostra a formação social brasileira. A família desde o século XVI, no caso, o grande fator da organização do Brasil, né? Outra coisa importante, esse tópico que a gente tem que destacar, e de grande a família patriarcal, a questão da família patriarcal, o latifundiário, né? Os escravistas que vamos herdar algo questão do mandonismo aí que persiste em nossas relações, né? A família patriarcal, obviamente, representa o mundo do poder na época colonial. Então, era o pai, né? Essa questão aí. Então, conota aí a nossa formação social brasileira nesse sentido aí da família patriarcal, né? Também o Gilberto Freire foi lá que ele diz o seguinte: foi lá que o sadismo, a passionalidade e mesmo certa irracionalidade no trato se formou, forjou e fincou raízes em nossa sociedade, né? Olha aí. É bem interessante que se olhe bem para trás, assim, a gente precisa conhecer um pouco da nossa cultura. Quem não conhece a história está condenado a cometer os erros do passado, na verdade, né? E aí se formou o hábito de enxergar o mundo da propriedade para fora, não para dentro. Essa questão. Vamos ver a propriedade para fora, o investimento para fora, né? Então, você vê que tudo que o Brasil saía, né? A questão de se erigiu, né? Se erigiu de uma forma, uma nação de conquistadores que perdiam de vista o poder do Estado. O Estado brasileiro, na verdade, não se formou de princípio o Estado brasileiro, tomando em suas mãos, né, a questão, o fazer a sua própria justiça moral. Né? Ainda falando sobre a família patriarcal, a ideia atual de poder muito se deve à família patriarcal. Né? Ainda, essa questão hoje da cultura brasileira ainda se deve a essa questão da formação do Brasil ter tido uma formação com uma família patriarcal, né? Porque a cultura brasileira foi caracterizada pelo o mandonismo, né? Essa palavra mandonismo é aquela que manda, né? O pai mandava e quem manda é o pai, a mulher obedecia, os filhos obedeciam, né? A questão da personalidade, personalismo, né? Do particularismo também, né? E se a gente analisa essa formação social brasileira, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, aí o jornalismo, jornalista e historiador brasileiro nascido em São Paulo, é um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, né, um grande sociólogo brasileiro. Tentou interpretar a questão do Brasil, a estrutura social política, a partir das raízes históricas nacionais. Ele foi, o Sérgio Buarque de Holanda, ele foi jornalista e tornou-se amigo dos principais representantes do modernismo, né? Como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, e passou a escrever revistas ligadas ao movimento, naquela época, né? A questão do modernismo. E também a importância tão grande do Sérgio Buarque, porque trabalhou nas agências de notícias, né, internacionais e diversos órgãos de imprensa brasileira, como o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, né, que ele trabalhou durante muitos anos da sua vida, né, se dedicando a essas questões aí. Ele era cátedra de história, na verdade, né, ele representou-se em 1969, foi casado e teve 7 filhos, né? Na verdade, o Brasil tem um público e um privado, né? O homem cordial, né? A questão da cordialidade. Nós somos um país onde nós temos a coisa pública, a coisa bem privada, assim como qualquer democracia. E não se trata de pessoas, no caso, polidas e educadas. No Brasil. A cordialidade como marca
do brasileiro seria uma defesa contra a impessoalidade. É bem interessante essa frase, né? Ah, o brasileiro é uma pessoa cortês, é uma pessoa cordial, né? Mas isso é uma forma de defesa, né? Da questão da impessoalidade, né? O homem cordial ele teria, por exemplo, sempre a mania de tornar tudo informal e aconchegante, né? Para evitar aquela formalidade portuguesa e tal, europeia, né? Naquela época. O português brasileiro seria cheio de ínios, diminutivos, né? Para tornar até o objeto de uma coisa íntima, por exemplo. Então, isso era aquela coisa íntima, né? Isso, aquilo e tal. Evitaria, assim, uma formalidade, né? Essa forma de ser brasileiro, de nós sermos educados com esse povo. Eu lembro de um ator de Hollywood que teve no Brasil que disse que há poucos dias atrás, pouco tempo, poucos meses, que se soltasse uma bomba aqui, a gente agradeceria por isso, né? Então não, mas é a questão da impessoalidade, né? É uma defesa da gente, esse nosso jeito de ser, de cordial, né? A ética, por exemplo, né? Botando aí, do convívio social seria a emoção, os sentimentos, né? A ideia de admiração política foi sempre e é baseado na familiaridade, nas amizades, nos acordos pessoais, né? E, gente, eu estou dando um salto, porque senão fica muito longo. Na verdade, isso aqui é mais um resumo da formação. Aí a gente vai ter aí a questão do nepotismo, né? A, e uma série de coisas que o homem cordial, né, tem no Brasil, né? E não existe solidez de pensamento, na verdade. O Estado, estando o indivíduo sempre pronto a abandonar suas convicções, ideais e gestos por quaisquer novas correntes de pensamento que aparecem. Então a pessoa está aqui, a questão política, por exemplo. A gente vê muita gente mudar de partido político no Brasil por esses motivos aí, da questão do pensamento, sempre pronto a abandonar essas convicções, ideais e tal, né? Essa cordialidade minária, né? A força, minaria a força da democracia, né? Seria mais responsável pela falta da solidez como uma essência da questão patrimonialista, né? Um, um conceito o conceito abarca ao contrário do que parece. Aspectos negativos, a vida civilizada e para uma sociedade que busca ampliar a democracia. É um dos pontos importantes. Vamos pontuar aqui. Dentro dos aspectos dessas cordialidades, a moda brasileira estaria a tendência de evitar conflitos abertos, né? A gente observa que o Brasil não é um país de guerras, conflitos abertos, né? Armados, né? Mas enfim, uma série de conflitos que a gente não percebe. Por exemplo, se vê isso nas redes sociais, no Facebook, o aspecto da cordialidade ligado à busca do não conflito, né? A gente percebe isso nas redes sociais, no Facebook, né? A questão do adjetivo, como por exemplo, lindo, maravilhoso, perfeito, são usados à torta e à direita. É uma característica marcante na busca de uma relação menos conflituosa do cidadão brasileiro. A gente percebe muito isso, né? A racionalidade parece ser deixada de lado. É interessante essa questão aqui, essa colocação minha, mas eu acho ela bem verdadeira. Porque essa racionalidade deixada de lado, né, e as discussões praticamente não existem. Não tem discussão, né? As racionalidades são deixadas de lado, né? Lá no Facebook, por exemplo, o coração passa a ser o guia das conversas. Muda tudo. A gente percebe que as redes sociais, às vezes, as pessoas se transformam um pouco. E até nem tem coragem de colocar o que se colocaria pessoalmente. No caso, quando se loga, entra no Facebook, não esquece de despir-se da razão. A verdade é essa. Seja cordial, né?
lá nessa forma, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer e espero que esse breve resumo sirva para vocês, né? E aí depois eu vou deixar aqui o endereço do meu blog, do meu site, para que a gente possa estar interagindo alguns assuntos, tanto de filosofia, de sociologia, para que a gente possa ter uma interação e a gente use bastante essas mídias para aproveitar mais a questão da educação, né? Nós estamos na era digital, né? Estamos em pleno a era digital e a educação ela jamais ela poderia ficar de fora dessa revolução técnico-científica. E a internet ela é um pilar, ela é um meio, né, de educar. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado da aula, né? E até a próxima visual.